Bom dia, povo! Gente, olha nós aqui, ó. As blogueiras da praia. Vamos ver quem é que vai chegar aí junto com nós. Vou contar pra vocês, gente. Nós íamos pra casa, mas daí não ia dar tempo. Deixa eu me posicionar aqui pra poder ficar num lugar que dê melhor aqui. A mãe tá preocupada com o vento, verdade. Bom dia, gente. Olha, mãe, sabe quem tá aqui? A Isete Marchetti. Gente, nós não vamos fazer muito, não vamos ficar muito aqui, mas nós vamos conversar um pouquinho, porque é horário da mamãe ir pra casa já, mas ela topou ficar aqui. Deixa eu virar assim, mãe, tá? Pra daí o pessoal te ver. Dá bom dia pro povo aí, mãe. Bom dia. Bom dia, mandem o que vocês quiserem, perguntas que vocês quiserem fazer. Nós vamos falar, sabe o quê? Sobre aquilo que nos trouxe aqui de manhã. Que a gente veio ver o mar, né? A mãe tava... Nós moramos na Serra, para quem não é daqui, a gente tá a 2 horas do mar aqui, tá? Então, quando a gente vem pra praia, nós precisamos descer a serra, que é onde a gente não tem água, né, mãe? Lá tem montanhas, lá tem outros tipos de atrativos, tem turismo, mas não tem mar. Então, pra gente vir à praia, nós precisamos descer a serra e vir pra cá. Então, eu convidei a mãe para passar uns dias comigo, né? Eu gostaria de ficar 10 dias, mas ela já tá pedindo para ir embora. Não tá gostando, mãe? Tá frio? Não, tem muito vento. Hoje, em especial, ela acha que tem muito vento, mas é que nós precisamos de um lugarzinho de sombra para ela poder sentar direitinho. E a gente fica pertinho de um quiosque aqui. Só que eu fui lá do outro lado, onde não bate o vento, daí tem sol. E aí não ia dar tempo da gente chegar em casa para poder fazer a live de lá da cozinha. E eu pedi para ela, quem sabe ficamos mais uns 15 minutinhos e a gente conversa com o pessoal que tá aí, que tá chegando, e depois vamos para casa. E ela topou. Então, gente, eu tô aqui do lado do quiosque, até deixa eu comentar, para vocês saberem, eu tô do lado do quiosque do Bruno e da Eliana, que gentilmente oferecem as cadeiras pra gente sentar aqui. A mãe então vem e ela fica acomodadinha atrás do quiosque, do ladinho aqui, que é onde tem sombra, porque ela não aguenta muito o sol, né? Tô certa, mãe? É isso? É isso, né? A minha pele ela diz, né? Porque quem não sabe, a mãe tem 94, gente. Ela já tem 95, então significa que ela vai viver até março, pelo menos, tá? Né, mãe? Em março ela completa 95. E vocês acompanham aí que eu coloco ela sempre na rede social e tal, porque eu entendo que ela tem muita sabedoria. A mãe fala de um jeito simples das histórias de vida que ela viveu, mas ela traz sempre uma boa reflexão. Aliás, se vocês se derem conta, a mama que nasceu na minha casa, no meu roupão, talvez seja a Dona Lívia, né? Materializada, a força dela, materializada nessa mama que eu criei, essa personagem que eu criei. E veja como ela disse hoje de manhã, né? Vir pro mar. Por que a senhora veio pro mar hoje de manhã, mãe? Na verdade, eu pensei, eu sempre vinha, eu adoro o mar, mas como que ele não volta para visitar ele, aí eu vinha de novo. A parábola dela, gente, botei lá nos stories. E aí nós puxamos a conversa dizendo aquela passagem bíblica ou aquela parábola bíblica, né? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha. E se a gente levar para o nosso dia a dia, que nós estávamos discutindo, eu, a mãe aqui, o que move as pessoas, né, no mundo?
é exatamente o desejo de querer fazer as coisas. Então, se o mar não pode chegar lá, a senhora vem aqui e mexe e tem o prazer de salgar os pés aqui no mar. Não é que ele não quer me visitar, ele tem o limite dele. Ah, o limite dele, as condições que ele tem. Bom também, dá pra gente aprender aqui, né? Não é? Gente, olha, eu como psicóloga, até disse, nós estávamos discutindo, eu e a mãe aqui, né? Como psicóloga e neurocientista, a gente sabe que o cérebro, ele se acostuma, ele se acostuma na repetição. Então nós estávamos falando aqui, por que a gente aprende? Vai para a escola, aprende a escrever. Porque o cérebro, ele treina e a gente vai treinando uma ação até que a gente aprende a fazer determinada coisa. Concordam comigo, gente? Então, se ele aprende na repetição, significa que se a gente não agir, ele também vai desistir. Concordam comigo, gente? É a lógica da neurociência. Nós temos uma plasticidade no nosso cérebro que a gente não percebe, mas a gente pode convencer ele do que a gente quiser. Eu posso convencer ele de que eu preciso vir até o mar, ou eu posso convencer ele de que eu vou desistir. Concordam, gente? Digam aí pra mim se é ou não é. Essa é a lógica da vida, né, mãe? Depende da sua fé. Exatamente, né? Também tem a ver com o quê? Porque desistir ou continuar, é óbvio que a mãe já trouxe outro assunto aqui, que tem a ver com a fé. O que é a motivação que a gente tem dentro da gente? É a fé que a gente tem sobre as coisas que a gente quer conquistar, né? Então, o nosso cérebro, ele vai fortalecer uma ação, ou ele vai fortalecer o quê? Ou evitar as coisas. Isso faz parte da condição humana da gente. Então eu vou te perguntar, mãe, agora aqui bem pertinho, o que acontece com quem passa a vida toda dizendo depois eu faço? Não, essa palavra depois é depois que vem a morte, sabe? O resto não entender. Se você faz antes, você faz depois. É sempre preferido a vantagem de antes do que depois. Então, o que significa? Se eu digo depois, não vai acontecer nunca. Nunca. Olha aí, ó, gente. Depois... Carregue isso pra vocês. Esse depois não existe. Ou seja, tu espera a morte. Só a morte que é depois. O resto depois não existe. Então, guardem isso aí pra vocês. Teve alguma coisa, mãe, que de repente tu te deu conta que tu fez depois? Ou tu sempre fez o que tu quis? Não, eu me experimentei até que dá. Boa, gente! Outra parábola, outra pérola. Se experimentar. Certo? Não se arrepende mais tarde que o detalhe não volta mais. Olha aí, gente, mas olha que sabedoria. Ó, não deixa pra mais tarde, porque depois pode vir um arrependimento. Então a gente precisa aprender que a vida é movimento. E nós damos o ritmo que a gente quer. Combinado? Então eu vou deixar ali uma pergunta para vocês. Tu gostou? Ah, eu tenho plateia aqui, gente. Olha lá, tem plateia. Tem plateia assistindo a gente aqui na praia. Quantas coisas vocês deixaram para depois sem perceber? Vou plantar isso em vocês aí, gente. Quantas coisas viraram nunca sem tu perceber? Pensa sobre isso, querida. Porque aí começa, com toda a nossa sinceridade aqui, a dar sentido na tua vida. Se tem coisas que viraram nunca, tem coisas que tu deixou sempre para depois, pode ser
que elas não vão acontecer sozinhas. É possível que não aconteçam sozinhas, né? E outra coisa também, gente, tem uma outra questão que é quando o corpo vai, mas a mente não vai. Pensaram sobre isso? É quando eu faço as coisas, eu trabalho, eu realizo, mas eu cuido, eu resolvo, mas por dentro eu não vou para lugar nenhum. É aquele sentimento de estar no piloto automático. Tem alguém aí, gente? Que está no piloto automático aí? Fazendo as coisas sem ter muito sentido, sem ter muito prazer, muito valor. Quando eu falo aqui das mulheres que se desconectaram de si, são exatamente essas, gente. Quando eu digo que talvez tu esteja fazendo as coisas sem pensar no teu propósito. Quando as coisas da vida da gente passam a não ter propósito. Tu não tem sentido para aquilo que tu está fazendo. Por quê? Por que não tem sentido aquilo? Porque o primeiro lugar que dá valor ao corpo, depois à mente. Eu dou valor primeiro à mente, depois ao corpo. Muito bem. É que para o corpo poder agir, a mente tem que funcionar. Em primeiro lugar, é espírito. Como é que a gente vai dar o primeiro passo, né? É quando o corpo, quando a mente da gente diz, eu vou, né? Ela tem que dar o comando. Antes de começar a fazer o serviço, é a mente que vai trabalhar. Muito bem. Ó, a mãe não fez faculdade de psicologia, não fez neurociência que nem eu, não estudou 4 faculdades, minha mãe bota no chinelo. Não fiz ginásio. Nem o ginásio. Mãe, qual é a sua... Quanto tempo a senhora estudou? Até que tinha colégio no meu lugar que eu morava. E foi até quando? Terminar o quinto. Quinto ano, gente. Depois não tinha mais. Quinta série para nós, né? E aí não tinha mais. Então o que a mãe tem é a experiência de vida, que conta muito também. Às vezes muito mais do que livros acadêmicos, né, mãe? Com certeza. Parabéns. Vale mais um bem preparado que 1 milhão espalhado. Como é que é esse, mãe? Vale mais bem um livro bem preparado que milhões espalhados. Olha, é as parábolas da mãe, não, é de adorar. Vale mais um livro bem preparado do que milhões espalhados. Guarda essa, gente. Meninas, tem alguém aqui, a Gisele Costa, ela é de Rio Grande. Ela tá dizendo, tá chovendo lá. Tá chovendo lá em Rio Grande. Então talvez a chuva venha de novo pra cá. Nós já empurramos lá pra São Paulo. Quem é de São Paulo aí? Ela é Costa? Não, ela mora em Rio Grande. Ela mora em Rio Grande. Né? Quem é que tá aí? A pergunta que eu faço então agora, voltando lá ao nosso tema, é dizer, tu tá vivendo ou tu tá funcionando? Conta pra nós aí, ou fica com essa pergunta pra ti aí, tá? Tu tá vivendo ou tu tá funcionando? Porque se tu não tá presente no que tu faz, tu só tá funcionando e tu não tá vivendo. Como o cérebro precisa trabalhar no modo sobrevivência, muitas vezes a gente não vive, a gente só sobrevive. Porque ele precisa sobreviver. Ele precisa comer, beber, se levantar, dormir. Mas a gente pode ir mais do que isso. A gente pode ir além do sobreviver. A gente deve viver também, porque a vida, ela é de prazeres também, né? Qual é a graça de poder passar por esse mundo se a gente não puder deixar o nosso gosto pela vida, o nosso propósito de estar aqui? Nós somos um diferente do outro. Não tem 2 pessoas iguais. Não existe. E cada um tem que fazer o seu gosto, as suas escolhas. Tem que ser gosto e a sua
responsabilidade. Aí nós chegamos no ponto que é maturidade. Responsabilidade. Responsabilidade, mãe, eu entendo que é maturidade. Aí a gente evoluiu. Tu pode ser evoluído, mas tu não assume. Não, mas então, entendo eu, né? Não vale a pena. Eu aprendi muita coisa, mas não assume. Mas então, se tu assume, tu responde por ti, pelos teus atos, agora tu já é uma pessoa madura. Se chama responsabilidade. Ok, ela entende como responsabilidade, eu entendo como maturidade, gente. Mas para isso, para a gente conseguir alcançar essa maturidade, o que precisa, gente? Nós precisamos fazer o cérebro, que ele, né, é vivo, é vivo dentro da gente, nós precisamos dar um deslocamento de clareza para ele. A neurociência, ela diz que, como seres vivos, o cérebro também, ele precisa da sua novidade, da sua melhoria constante. Se ele não tiver isso, isso não é luxo, gente. Isso é sobrevivência do próprio cérebro. Então, muitas vezes, o que acontece é que quando a gente fica naquele piloto automático, a gente não traz essa amplitude de expansão para o cérebro. E um cérebro um corpo que não se move, uma pessoa que não age em prol daquilo que ela deseja, em busca de mais coisas, é um corpo, um cérebro parado, concorda? É um cérebro que não tem expansão, Por isso que, assim, ler, estudar, conversar, observar o mundo de uma forma crítica é uma forma de expandir. Esta é a forma de expandir. Quando eu estou aqui conversando com a mãe, quando vocês estão me escutando ali, é uma forma crítica de observar o mundo. Aliás, nós temos que se dar conta que as nossas sensações, os nossos órgãos sensoriais, que é os olhos, o ouvido, a boca, a pele, tudo isso é uma forma que a gente tem de absorver aquilo que está fora da gente para a gente aprender com eles. A gente tem que ler estas coisas que chegam até a gente. E isso faz o cérebro pensar de forma diferente, encontrar alternativas diferentes de viver. Ele se expande dessa forma. Concorda comigo, mãe? Concordo, mas antes do cérebro vem a fé. Vem a fé que ilumina a pessoa. E a fé? De onde está a fé, então, que a mãe comenta? Né? Ela também é absorvida e administrada, não pela razão, sim, porque se eu estou dentro de uma igreja, se eu estou em oração, se eu estou pensando comigo mesma, eu preciso ter um comando interno, claro, que me dê essa sensação de abertura. Porque a senhora pode mandar sempre pela avesso. Muito bem. O cérebro, tanto ele te manda pelo avesso, tanto pelo direito. Que é o que a gente... Depende da tua fé. O que é o direito e o esquerdo? É ir para frente ou desistir. Se não fazendo mal ou fazendo bem. Bom, aí quando a mãe fala de bem e mal, gente, daí já é uma aprendizagem que a gente teve lá na infância. Quando a gente foi aprendendo sobre os valores da gente. O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Isso é a forma como a gente foi ensinado, dentro da cultura que a gente vive. Foi ensinado que o ser humano ele tem um valor. Isso. Ele não é um bicho. Isso. O ser humano tem que ser tratado como ser humano. Não é como cachorro é cachorro, bicho é bicho, mas o ser humano é um ser humano.
Que tem sentimentos. Tem sentimento, tem que ser tratado um pouco diferente. Ele pensa, ele age, ele tem escolhas. Tem que ser tratado a respeitar tudo, parte. O ser humano tem que ser respeitado porque ele é um ser humano. Sim, nós, é o que a mãe, né, vou reforçar aqui, que nós somos diferentes, exatamente porque nós temos sentimentos, porque nós viemos para o mundo, para uma outra missão, do que simplesmente sobreviver como agora ela nos viu. Gente, a mãe já tá meio cansadinha, mas eu queria comentar mais uma coisa com vocês, tá? Sobre muitas vezes a dor, né? Que não aparece e que é invisível dentro da gente e a gente pode desistir aos poucos. E faz a gente não atravessar essa ponte pequena que a mãe atravessou hoje de manhã, por exemplo, com 95 anos. Bom dia, filha. Aqui, ó. Oi. A filha chegando para veranear aqui junto com nós. O que moveu a minha mãe a atravessar uma pontezinha pequena, vir até a praia? Mesmo com dificuldades de caminhar, vocês vão ver que ela caminha muito devagarinho. Mas ela poder se dar o tempo, né? Entender que é importante ela movimentar as pernas ainda, mesmo com 95 anos. O que significa isso, gente? É não desistir. Não desistir da vida. Ontem vocês viram ela fazendo exercícios dentro de casa, se movimentando. Eu comento com ela o quanto algumas coisas eu posso fazer para ela, mas o que ainda depende dela, que eu não posso fazer. Né, mãe? Porque a gente não sabe, né, qual é o tempo de vida da gente. Nem ela não sabe. Então, como é que a gente envelhece com sabedoria? A vida ensinou isso para a mãe. O corpo é dela, a senhora sempre diz, né? O corpo é teu, a cabeça é tua e a alma é tua também. Tu faz as escolhas que tu quiser. Não, eu aprendi uma também. Não se pode se vender, nem no corpo, nem no espírito. Vou deixar isso para vocês pensarem. E a senhora quer explicar melhor o que significa? Eu não me deixei vender. A sabedoria da Dona Lívia. Eu não me deixei vender. O que significa isso para ti? Quem se vende irá aprender mais tarde. Será que ela está querendo dizer que ela tem amor próprio, valores seus, escolhas que ela faz, independente do que o outro às vezes possa te dizer? Depende do que o outro fala. Depende, mas eu não me deixo vender. A senhora escuta e depois decide por si. E depois vou fazer a comparação. Então, gente, pra gente finalizar aqui, porque tá ficando fresquinho pra mãe aqui, eu quero te perguntar assim, ó, que talvez a procrastinação, vamos chamar assim, né? Ou talvez o não fazer, o não ir, o não conseguir, muitas vezes, eu te pergunto, é o quê? É falta de tempo, falta de dinheiro, falta de condições, de idade? Ou tu ensinou que o teu cérebro não precisava mais ir? Hein? Responde pra mama aqui. O que será que impede você de dar o teu passo? É a tua condição financeira? É a tua idade? É a falta de tempo?
Ou é a condição de repetição, de desistência que tu deu ali pro teu cérebro? Me conta aí. Ou fica contigo aí, pra pensar aí nessa live. E aí eu volto a te dizer, se a montanha não chega a Maomé, Maomé vai até a montanha. Se o mar não pode chegar até na minha casa, pela condição dele, pela força dele, pelos limites dele, mas para você, ele te faz bem, é importante, vá você até ele. Desfrute do que ele te dá. Tá bom, meus amores? Então a pergunta é, não é se não dá, ou se dá. É se ainda tu te movimenta ou tu espera acontecer. Qual das duas tu escolhe? Qual das duas tá dando sentido para a tua vida hoje? Se as coisas não estão acontecendo, se a vida não tá como tu quer, hein, mãe? É porque a pessoa ainda não se movimentou? Ou porque ela só tá esperando? Mas também não é tudo o que tu quer que tu vai conseguir. Tu não é bem, tu não pertence a tudo. Aí nós temos que aprender o quê? A resiliência de aceitar as coisas que são pra gente também. Coisa que eu quero, mas eu tenho que dar outra estrada. Mas isso não significa não tentar, certo? Não, não significa não tentar. Mas não deu porque pode ser que não era pra ti. Exatamente. Mas nós aqui, eu digo, nós temos que fazer o primeiro movimento de ir. Aí não deu, o que eu vou ter que fazer? Buscar outra estrada. A maioria espiritualmente é para ti. Agora, materialmente pode ser que não é para ti, mas espiritualmente é para ti. Olha outra sabedoria, gente, aqui. O que a mãe está querendo dizer? Que se tu optou por uma ação, por um caminho e não deu certo, é porque tu precisava aprender com isso. Espiritualmente era para ti. Materialmente tu não era necessário tu receber essa graça. Mas espiritualmente sim, porque tu precisava passar por esse caminho para te dar uma aprendizagem. Parabéns, dona Lívia. A senhora se supera. Tudo bom? Posso atrapalhar a live? Pode, vem participar Eu vou aqui. embora e eu quero te seguir, que eu gostei muito da sua live. Olha aqui, gente, ó, deixa, ó, a gente faz ao vivo e deixa acontecer. De onde você é? Eu sou da Paraíba. Olha, a gente tem uma paraibana acompanhando a live da mama e da avó aqui. Jô, ajuda ela a procurar a mama aqui. Por favor. Me diga seu nome. Ana. E aí, acha ela lá pra gente seguir ela também. Ô, Ana, conta pra nós aqui. Mãe, dá uma licencinha aqui. Ana, o que te trouxe aqui pro Rio Grande do Sul? Na verdade, eu vim casada e depois separei e fiquei aqui trabalhando. E agora casei outra vez, faz um ano que eu casei outra vez. E não quis mais ir embora, eu gosto muito do Sul. Ah, mas então tu mora aqui? É, já moro aqui já faz 20 anos. Ah, e qual é a tua cidade? É São Bento, da Paraíba, é a cidade das redes. Olha, o pessoal É, vender? sim, é. Ah, que delícia. Tá, Obrigada, parabéns. Eu Ana. sou a mama, então. Tá, prazer, viu? Prazer. Prazer. Gostei muito ali, você falando assim que quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente faz. E eu tinha muito sonho quando eu era casada de fazer uma cirurgia plástica. Meu sonho, e eu achava isso um sonho muito longe, muito distante da minha realidade. E depois, quando eu me separei, eu digo, eu vou fazer. E eu fiz. Então, é sobre isso, assim, a gente
tudo que você coloca no seu cérebro, que você consegue, você consegue. Muito Então, bem, por isso que eu fiquei ali olhando, eu fiquei até um pouco tímida ali de não atrapalhar, tá olhando pra você, mas é bem isso. Tudo você tem que colocar, você com quem comanda seu cérebro. A partir do momento que você denomina que você vai conseguir, você consegue. Muito bem, Pode ter parabéns. certeza. Vou te fazer um convite. Pode fazer. Eu faço lives desse jeito assim, muito simples. Todas as terças e quintas. Vou te convidar para participar junto. Convida, eu te mandei um convite ali. Muito Você bom. vai ver, pode me convidar, que Tá a gente bom. vai participar. Ó, já temos uma convidada aí, gente. Na Tchau, próxima, num dia da semana, ela participa junto com a gente. Eu já vou pra casa, agora eu vim só tirar um tempinho pra mim, que eu trabalho também. Então eu digo, não, eu vou lá tomar alguma coisa, mas especialmente me trouxe aqui por algum motivo. Então, Viu? tchau. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Viu? Obrigada, Tchau, foi Ana. um prazer. Parabéns. Tchau, prazer. Olha aí, gente, que legal. Olha só, é isso, gente. Quando a gente faz um movimento de começo, tudo acontece na vida da gente. Talvez a Ana, eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer ela. Talvez nem vocês não teriam a oportunidade. E daqui a pouco ela vai participar de uma live comigo e vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. A vida é movimento, mas a gente tem que se colocar em ação. E olha outra coisa que eu aprendi hoje aqui com vocês e gostaria de dividir com vocês aqui. A live, eu preciso estar organizada, eu preciso ir para casa, eu estou com a mãe, eu estou cuidando dela, não dá tempo, porque eu estou na praia. Olha quanto empecilho eu colocaria se eu não quisesse efetivamente fazer isso com vocês. Mas como a gente pode administrar isso e ficar de uma forma simples? Eu continuo trabalhando, eu trouxe aqui conteúdos para vocês e continuei fazendo a live igual, padronizada, daquele jeito que normalmente eu faço. Não, mas nem por isso tiro o mérito dela, entende? Nem por isso ela não pode ser um momento de aprendizado. Eu posso, como eu disse, eu posso estar trabalhando de onde for, do jeito que for, ajustando o processo e fazer a coisa se tornar mais simples. E aí eu quero dizer para vocês que é desse jeito que eu inspiro e ajudo mulheres, tanto a entender como viver com mais bem-estar, transformando as coisas difíceis em coisas fáceis. Ó, aprendam aqui comigo. Transformando situações complicadas numa rota mais simples e, se não der certo, com resiliência, aceitar. E outra coisa, na comunidade da Mama tem o Círculo do Bem-Estar e o Círculo do Empreendedorismo. E no empreendedorismo, gente, eu ensino a vocês a fazerem lives simples, trabalhar na internet, com o conteúdo que vocês têm, com o produto que vocês têm, de uma forma tranquila, sem se cobrar demais, sem buscar uma exigência que tem que ser tudo organizado. Ó, aqui ó, na praia, não é a primeira vez que eu faço, já é a segunda. E hoje eu improvisei com a mãe e deu tudo certo também. Então, eu quero deixar para vocês essa fala desse dia aqui na praia, nesse dia gostoso, nesse sol bonito, de que assim, ó, o cérebro da gente, a gente coordena, domina, ensaia, desiste, faz ele entrar em ação ou faz ele desistir. E não desistam, gurias, não desistam por mim, não desistam pela minha mãe, que mostra que com 95, aqui ó, mesmo achando um pouco não as condições adequadas, ela diz, faça. Sempre me acharam, mas que cuidado. Ela tava falando dessa mama pega fogo aí. Mãe, aqui primeiro, vamos dar um tchau para todo mundo, se despede de todo mundo aqui. Diga, tchau pessoal, foi um prazer. Tchau, pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Até o próximo encontro. Vamos com Deus. Olha que lindo, gente. Fiquem bem. E vocês viram, até o próximo encontro. Aguarde, nós vamos ter mais lives com a mãe da Mama
na praia, na cozinha, na casa dela, onde for. Fiquem bem, gente. Até mais. Tchau.